Olá, tudo bem? Meu nome é Lucinéia, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês a vida de um personagem do livro Heróis da Fé. O nome dele é Guilherme Keller, também conhecido como pai das missões modernas. O menino Guilherme, ele era apaixonado pelo estudo da natureza. Ele sempre levava para o seu quarto insetos, flores, ovos e até mesmo ninho de passarinho. Certo dia, Guilherme subiu numa árvore muito alta e caiu. Tentou pela segunda vez e caiu novamente. Insistiu a terceira vez, caiu e quebrou a perna. Antes mesmo de sarar a sua perna, ele subiu novamente e trouxe para sua casa um ninho de passarinho que ele tanto queria. Ele não era um menino dotado de inteligência superior e nem mesmo de dons que deslumbrasse os homens. Mas ele tinha uma característica muito importante. Ele persistia em tudo até completar o que ele iniciara. Quando Deus o chamara para iniciar qualquer tarefa, ele permanecia firme, dia após dia, meses após meses, anos após anos, até acabá-la. Ele deixou o Senhor utilizar-se da vida dele para evangelizar no estrangeiro e traduziu a Bíblia em mais de 30 línguas. Aos 12 anos, ele adquiriu um exemplar do vocabulário latino e decorou por completo. Aos 14 anos, ele iniciou a sua carreira de aprendiz de sapateiro e foi nessa época que ele se apaixonou pela Escritura Sagrada. Aos 18 anos, ele pregou seu sermão pela primeira vez. Enquanto ele trabalhava, ele ficava pensando uma maneira de evangelizar os povos que não conheciam o Evangelho. Aos 20 anos, Guilherme se casou. As igrejas não aceitavam a ideia de Guilherme levar ao Evangelho aos povos pagãos. Porém, o fogo continuava a arder na alma de Guilherme. Em 1792, ele pregou na igreja Isaías, capítulo 54, versículo 2 e 3, que fala assim: amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não os impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. A partir do momento que Guilherme pregou esse sermão na sua igreja, naquele mesmo dia, ele falou da importância de esperar grandes coisas de Deus e tentar grandes coisas para Deus. Todas as pessoas que estavam lá naquele dia se sentiu culpada por negar o Evangelho aos povos pagãos. Então, naquele mesmo dia, foi organizado a primeira sociedade missionária da história das igrejas de Cristo para a pregação do Evangelho. Então partiu para a Índia, onde era proibido a entrada de qualquer missionário, mas ele não desistiu e continuou a confiar em Deus. Mas Guilherme enfrentava um grande desafio. A sua esposa se recusava a viajar com ele. Mas Deus usou a vida de um outro missionário que foi até a sua casa e convenceu a sua esposa a viajar com seu esposo. Lindo, né? Durante o percurso da viagem até a Índia, ele estudou e ajudou o missionário na obra de verter o livro de Gênesis para a língua bengalesa. Ele aprendeu o suficiente o bengali durante a viagem e pouco depois de desembarcar, começou a pregar e os ouvintes vinham para ouvir em números sempre crescentes. Guilherme, quando ele desembarcou na Índia, ele ficou um bom tempo ensinando nas escolas
de crianças pobres. Durante 41 anos que passou na Índia, embora com dificuldades que falava mais de 30 línguas da Índia, dirigiu a tradução da escritura em todas elas. Com o avanço da idade, ele continuava trabalhando, mas por fim, obrigado a ficar de cama, ele continuou a corrigir as provas das traduções da Bíblia Sagrada. Finalmente, no dia 9 de junho de 1834, aos 73 anos, Guilherme Keller descansou no Senhor. A humildade era uma das características desse grande herói da fé. Como eu disse para vocês no começo, na Índia não podia entrar missionário, era proibido. Mas com a morte de Guilherme, o governo mandou içar as bandeiras em honra de um herói que fez mais pela Índia do que os generais britânicos. Muito bonito, né? Calcula-se que Guilherme traduziu a Bíblia para mais de uma terça parte dos habitantes do mundo. O corpo de Guilherme Keller descansa, mas a sua obra continua a servir de bênção a uma grande parte do mundo. Lindo a história de Guilherme, que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, que vocês possam ler a história inteira de Guilherme, que é fantástica. Eu vou estar lendo uma parte que mais me chamou a atenção da vida de Guilherme. Para aumentar o seu conhecimento de outras línguas, Guilherme lia diariamente a Bíblia em latim, grego e hebraico. Passou anos se esforçando, orando, escrevendo e falando sobre o assunto de levar Cristo a todas as nações. Guilherme passou a maior parte do seu tempo pregando e traduzindo a Bíblia. Que Deus possa falar melhor no corações de cada um de vocês, como falou comigo, e que nós possamos ser um pouquinho de Guilherme Keller. Deus abençoe a vida de vocês.